É melhor você ter uma equipe com poucas pessoas mais juniorizadas e um diretor maior do que uma equipe muito grande de pessoas juniorizadas. Fala pessoal, Lucas Lopes na área, sejam super bem-vindos a mais uma edição do Pod, o Partners on Demand, uma série especial de pods, onde a gente vai trazer um pouco do que rolou dentro do PXPE. Se você perdeu e tá curioso sobre o que rolou lá, acompanha esse vídeo que com certeza vai tirar muitos insights para o seu dia a dia. E compartilha com a gente, depois que você coletar algum insight, aqui nos comentários, qual foi o maior insight que você teve assistindo esse Q&A. Bora pra cima. Mas antes eu queria trazer uma provocação para vocês pro palco. Uma pessoa que eu tenho muito carinho e empreender ao lado dela. Ela é uma das nossas sócias na Adventures. E de verdade, nos últimos meses eu tive a oportunidade de estar mais próximo e cada vez admirar mais o trabalho. E eu acho que seria muito egoísmo meu guardar esse conhecimento só para mim. Então eu gostaria que todo mundo batesse muitas palmas e recebesse no palco Carolzinha. Vem cá, Carol. Gente, primeiro esse Q&A aqui, eu tenho duas perguntas para você, cara. Mas antes, obviamente, eu vou abrir para as pessoas. Quem tem dúvida ou gostaria de te jogar uma posição, uma situação muito particular. Nesse momento, o mais importante é você ser, o mais egoísta possível. Fala da tua dor do teu negócio, tá bom? Quem tem perguntas para Carol? Boa. Vai lá, Júnior. Som. Boa. Oi, Carol, tudo bem? Júnior Mendes, da Hank Studio, lá de Blumenau. Carol, eu entendo que muito do que tu trouxe aqui está muito ligado, obviamente, com a realidade de contas que vocês atendem, que são key accounts, né? São contas muito grandes. E provavelmente, me corrija se eu estiver errado, vocês contam com ferramentas que munem vocês com muito dado para vocês produzirem conteúdos e ouvirem a audiência de vocês, né? Não sei se tu já teve, até por ter um currículo animal, inclusive, de já ter passado por grandes players, se tu tens vivência, digamos assim, com pequenos negócios, com negócios locais, no qual o cliente, por exemplo, não vai ter budget para contratar uma Winning, para fazer um puta estudo de vídeo que a gente pode produzir para o cara, ou para contratar uma, sei lá, WSN, acho que era, enfim. Tá bom. Big ferramentas que vão munir com informações. Qual que é a fonte de análise de vocês? Se tu fosse pegar um cliente que ele não tem budget para contratar, a própria agência não tem contratado uma ferramenta que vai trazer muita informação para social, para conteúdo, quais são os meios que você busca conteúdo? Além de, claro, se a gente for ir atrás, a gente vai estudar canais de YouTube do meio, a gente vai estudar. Mas existe alguma ferramenta, alguma coisa que você utiliza para negócios pequenos mesmo? Qual é o seu nome? Desculpa. Júnior. Júnior, prazer. Júnior, tem duas táticas que a gente usa bastante, inclusive em agências grandes, tá? Isso nunca é deixado de lado. Primeiro, social listening. Então, é entender qual que é o seu público, e isso é básico, provavelmente o teu cliente vai te dar isso, ele vai te dar as informações básicas, a geolocalização dele, uma geolocalização mais ou menos, a faixa etária e por aí vai. A partir disso, nas próprias redes das marcas e dos concorrentes também, você consegue entender o que teu público está falando. Por isso, as redes sociais são um ambiente muito fértil. Você vai entrar nos comentários dos conteúdos, você vai abrir box de pergunta. O Twitter, dependendo do público, é uma excelente fonte de informação. Você consegue buscar no Twitter o termo que você busca, o público que você busca, a hashtag que você busca, e ele vai te dar várias informações que você precisa. Esse é um trabalho braçal, é um trabalho cansativo, é um trabalho que a gente faz bastante em todas as agências, então é um trabalho que vocês podem usufruir bastante, porque é gratuito, entre outras coisas. E um outro ponto, uma outra técnica que dá para vocês usarem bastante é abordar os veículos. Os veículos, TikTok, Meta, e aí Instagram, Quai, LinkedIn, eles têm normalmente dados e informações sobre os públicos deles. Então, você consegue obter prospectos deles para entender melhor com que público você está falando e que você pode falar. Eles têm bastante gráfico, dado bastante minucioso.
Então, acho que para começo de conversa, dá para você ir para esse caminho. Sem contar que na internet você consegue bastante coisa também, dependendo do público. Tá? Tem bastante instituto de pesquisa que promove alguns dados para poder laçar e obter e conseguir cliente de pesquisa. Então, os dados mais macros estão ali. Tá? Se você procurar com carinho, passar um tempo procurando, você vai achar. Os micro, óbvio, exclusivamente sobre a sua bolha de atuação, aí você tem que pagar mesmo, não tem jeito. Mas esse trabalho é um trabalho braçal, um trabalho árduo, cansativo, mas que vale muito, muito a pena. Boa. Cara, você... Gente, aí, boa. Cara, você trouxe... Opa, vamos lá, agora sim. Calma aí que eu já vou... Aqui, calma, aguenta aí. Você falou muito sobre... que fica marcado, é um lema que a gente tem dentro da Adventures, que criatividade que não vende é arte, certo? E a minha pergunta, ela navega por dois pilares. Eu sei porque do background que você tem, então por isso eu quero trazer isso para cá. E uma das dores que eu escuto muito dos empreendedores aqui está relacionado a, tá bom, como é que eu crio um time de criação? Como é que eu conduzo uma equipe de criação para que essa equipe seja criativa? Se você pudesse trazer 2 insights que você utiliza hoje na Adventures, seja para recrutar ou entender se aquela pessoa tem a capacidade de entrega, ou como é que você extrai essa criatividade do time. Excelente pergunta, Tia. A gente não combinou, né? Normalmente, quando elogia a pergunta, é porque combinou. Acho que um ponto importante que eu sempre recomendo para as pessoas, em qualquer nível, em qualquer tamanho de estrutura, é invistam nos seus gestores criativos. É preciso que a sua equipe de criação tenha pelo menos um gestor que tenha um olhar de negócio, que tenha um nível de experiência básica e que consiga direcionar a criação para negócio. Porque o criativo, ele é uma mente livre. Ele vai sentar ali, ele vai ter várias ideias, ele vai pirar. Algumas vão funcionar, 99% não vai funcionar e está tudo bem, isso faz parte do perfil criativo. Só que quando você tem um gestor que entende no negócio, que também tem uma alma criativa, que também é voltado para a criação, esse cara vai conseguir, ou essa mulher, esse cara, veja bem o machismo, essa pessoa vai conseguir direcionar a equipe para que lado está funcionando, que lado não está funcionando, e que lado é bom você criar e que lado é bom você abandonar. Então, é melhor você ter uma equipe com poucas pessoas mais juniorizadas e um diretor maior do que uma equipe muito grande de pessoas juniorizadas. Boa, obrigado, cara. Gente, mais uma pergunta para a Carol. Vini, e aí depois a gente vai. Mike aqui, vai lá. Oi, Carol, tudo bem? Vinícius da Mind. Você trouxe um caso aí da Valentina, né, que ela não gostou, né, falou que estava uma merda. Como que você consegue, e aí trazendo para a nossa realidade, né, pegar um cliente menor, você propor uma ideia que pode ser muito interessante, fazer uma campanha, e ele não gostar tanto da sua ideia, mas como que você consegue defender isso para ele? Né? Tipo, como você consegue, putz, eu vou bancar isso aqui porque eu tenho dados, eu tenho isso, mas ele não está tão receptivo a isso. Como que a gente consegue quebrar mais essa barreira? Seria até uma segunda pergunta minha. Até onde eu escuto o cliente, até onde eu bato o pé? Quando você souber, você me avisa, brincadeira. Eu enfrento isso também, tá? Mas acho que uma estratégia que eu tenho todo dia, que a gente tem na equipe, é nunca apresente uma ideia focando na ideia. Sempre apresente a ideia focando nos resultados potenciais que ela vai trazer. Então, cara, quando eu falo uma comunicação emocionante, eu vou apresentar um roteiro de uma comunicação emocionante que eu fiz, que vai fazer todo mundo chorar, eu vou apresentar esse roteiro, mas logo em seguida eu vou falar todo mundo que vai ficar emocionado e como isso vai fazer com que a conexão com a marca, com o consumidor aconteça. Sempre foca nos resultados, sempre foca nos KPIs. E toda vez que eu apresento uma ideia, eu trago os KPIs que estão atrelados a ela. Essa ideia ela é boa porque ela tem o KPI de conversão. Essa ideia é boa porque ela tem o KPI de engajamento. Essa ideia é boa porque ela tem o KPI de conhecimento de marca. Então, toda vez que você atrela isso, você facilita com que o cliente olhe para o negócio dele e enxergue aquele como um projeto de negócio e não como uma mera ideia. Obrigado. Oi, Cá, sou o João do Dashpan.
Inclusive, o João está ajudando a gente aqui hoje, tem uma boa visibilidade do produto. Além de patrocinador, lá atrás também partner da Adventures. Sempre puxo muita sardinha para o partners. Quem levantou a mão aqui que não quiser depoimentos, o Thiago estava lá quando a gente entrou no programa. A gente entrou numa situação muito ruim como agência e graças ao partner a gente conseguiu reverter isso. Uau. E também foi um incentivo muito grande para a gente quebrar a empresa em duas partes e sair como Dashpan para o mercado. E a minha pergunta, eu preciso dar um pouco de contexto para ti, porque em 2019, quando a gente teve a ideia do Dashpan, que ela foi acelerada por causa da pandemia, a minha visão como tecnologia era que tem muito trabalho que é feito que não é tão necessário ser feito por uma pessoa. A máquina pode ajudar. E lá atrás eu sempre tive o sonho da inteligência artificial e do ano passado para cá a inteligência artificial para a parte de criação ela se tornou uma realidade. E tecnologia já não é mais um obstáculo para a gente, mas o nosso grande desafio para trazer inteligência para dentro da plataforma é entender do lado não do cliente, mas do lado das pessoas que estão no operacional. Qual é a tua visão como criativa de como é que a gente vai conseguir unir as pessoas de criação, que são os cérebros, que têm as referências, que têm os argumentos para conversar com a inteligência e fazê-las quebrarem essa barreira tecnológica de achar que isso não é para elas e mostrar que vai ser um ambiente que vai ser uma fusão e não uma substituição de pessoas. Como é que você vê que os criativos eles podem mudar um pouco a cabeça e entrar nesse mercado e os gestores criarem um ambiente que não suprima muito, não pressione muito, mas seja convidativo para eles participarem? Você acabou de tocar no meu tema de bar de meses. Faz meses que eu sento com publicitários. Me chama pro bar, então. Vamos! Faz meses que eu sento com publicitários na mesa do bar e a gente tem exatamente essa discussão. O que eu acho? A tecnologia, principalmente a inteligência artificial, obviamente, ela é uma ferramenta, gente. Ela vem para somar. Não falar, a inteligência artificial vai substituir os criativos. É óbvio que não vai. É um algoritmo, é uma ferramenta. Um algoritmo ele pega pela média. A função do criativo é gerar negócio, é surpreender, é ter um olhar analítico. Um algoritmo não tem um olhar analítico, mas é uma excelente ferramenta. Hoje, na nossa equipe, a gente já usa inteligência artificial. É uma função muito prática da inteligência, uma das funções práticas da inteligência artificial é construir storyboard. Para quem não sabe, storyboard é o quadro a quadro de um roteiro. Quando a gente vai apresentar o roteiro para o cliente, normalmente a gente contratava um ilustrador para fazer esse quadro a quadro. Hoje a gente consegue jogar isso na inteligência artificial no Midjourney, e o Midjourney devolve esse quadro a quadro para a gente com as especificações que a gente coloca e a gente consegue gerar um storyboard inteiro só usando a inteligência artificial. É uma ferramenta, o mercado já está usando, as grandes agências já fizeram, já incorporaram isso informalmente. Porque hoje ainda existe outro bloqueio. Por exemplo, agências de grupos internacionais, como o Grupo WPP, não admitem o uso de inteligência artificial para os seus clientes. Por quê? Porque isso implica em você colocar dados sobre o cliente na tecnologia. E você não pode divulgar dados sobre seus clientes. Isso é proibido. Então, por enquanto, o Grupo ABC, o Grupo WPP, esses grupos estão proibindo o uso da inteligência artificial. Obviamente, uma hora, isso vai deixar de acontecer. Então, acho que o primeiro passo é as grandes corporações pararem de proibir a inteligência artificial. O Midjourney sair do Discord. Então, é a grande evolução da tecnologia, a grande evolução da forma como as corporações lidam com a tecnologia. Eu acho que, nesse caso, é muito mais top-down do que parece. Uma vez que essas grandes corporações abandonaram esse medo, o uso vai ser constante, vai ser uma ferramenta corriqueira, disso eu tenho certeza. Boa. Carol, eu vou pegar aqui, se você me permite, um gancho e trazer também uma reflexão para cada um de vocês aqui. E eu vou sempre provocar porque eu estou escutando todas as vezes as mesmas dores. Gente, toma cuidado com um negócio chamado aquela bengala, onde você se apoia numa situação e acha que aquilo ela é uma barreira
porque ela não tem como superar. Ah, meu cliente não está disposto a pagar, meu cliente não aceita isso. Ah, isso é para empresa grande, isso é para conta grande. Gente, Adventures, a gente chegou a fechar esse mês, foi em 2,7, a Ed, 2,7 milhões de reais de faturamento no mês. Tenho certeza que isso aqui é o desejo de muitos chegarem, mas tudo que é grande hoje começou um dia pequeno. Se a gente fosse acreditar que meu cliente não fosse pagar, eu jamais faria. Se a gente fosse acreditar que o nosso cliente poderia receber uma ideia criativa, algo diferenciado, isso nada seria possível, nem o que a gente está fazendo aqui hoje seria possível. Toma cuidado para olhar que tudo no mundo, a Carol trouxe aqui uma porrada de ideias que provavelmente não custaram pouquíssimo para serem executadas, mas a grande essência delas era a criatividade. A gente está com muita mania de jogar o cara para a internet, joga ele para a rede social, cria criativo, joga tráfego. Existem outras formas de você abordar e gerar resultado para o cliente. E de novo, criatividade sem resultado é arte. Eu não vi nenhum cliente aqui que estaria disposto a falar assim, não, eu não quero dobrar meu faturamento, pelo amor de Deus, não me faça isso. Eu nunca vi. O que a gente está é mais acostumado e com pouca energia para romper essa barreira, para ser um pouco ousado. Se você tem ousadia, você tem um DNA, tem essência e gera resultado, a sua escalada vai ser alta, vai ser rápida. Então façam isso. A Adventures está aqui há poucos anos no mercado, mas o grande ativo da Adventures é as pessoas. Não tem tecnologia, não tem nada, são as pessoas que estão ali dentro, que fazem isso dia a dia acontecer. Então, galera, vamos para cima e criatividade com resultado. Cá, obrigado.